Bom, seja bem-vindo, bem-vinda à aula 5 dessa playlist onde eu estou te ensinando a fazer um portfólio online no seu próprio site aí da sua casa. Se você não sabe do que eu estou falando, não assistiu às outras aulas, eu indico que você clique no link aqui embaixo que vai te levar para a playlist completa, beleza? Bom, então seguindo aqui, nessa aula a gente vai aprender a já fazer as primeiras configurações de layout no nosso site, né? Eu já estou aqui no meu WordPress aberto, você já sabe aí como entrar aqui, e eu fiz uma alteração da aula passada, né? Eu tinha dado o exemplo de colocar o nome do nosso site como João do Coração, mas eu mudei de ideia, eu vou colocar meu nome e vou supor que eu sou um arquiteto, né? E eu vou supor porque eu não sou um arquiteto, e também para dizer para você que independente da sua profissão, você consegue aí adaptar e colocar montar esse site em relação ao que você faz aí no seu dia a dia do trabalho. Se você faz bolos, se você é um dentista, se você é um professor de educação física, um personal, então qualquer uma dessas profissões, né, e entre outras, você vai conseguir aí adaptar o que a gente vai aprender aqui hoje para o seu site, beleza? Eu já vou começar vindo em ferramentas para você ver que eu mudei aqui, ó. Aliás, ferramentas não, configurações. E aí aqui em configurações eu coloquei aqui no título do site Guilherme Arquitetura e na descrição projeto para interiores, tá? É o exemplo que eu peguei aqui. Então se a gente vir aqui no início, né, do painel do WordPress, a gente está aqui. Para a gente abrir o nosso site, você já sabe que a gente vem aqui em cima na casinha e tem visitar site. Eu quero que abra uma nova guia, tá? Então eu dou o botão direito e vou abrir uma nova. Bom, então essa aqui é a cara do nosso site, né? Se você vem acompanhando, com certeza o seu vai estar bem parecido com o nome que você colocou aí, certo? E aí o que a gente primeiro tem que se atentar? Bom, é lógico que a gente vai colocar vários textos e vários títulos, e também bem provável a gente vai ter alguns botões e tal. Então a melhor coisa a se fazer agora é configurar qual que vai ser a fonte e a cor que a gente quer que fique no nosso site, né, nos nossos textos, títulos, nessas boxezinhas, né, nesses botões. Então a gente já pode configurar agora. Como que a gente personaliza um tema? O tema que eu estou usando aqui com você é o Astra, né? E o Astra eu gosto porque ele é como se fosse uma tela em branco. Eu posso usar as opções dele que são variadas, mas eu também posso criar bastante em cima. Então ele é um ótimo tema aí para se usar. A partir do momento que você está logado no seu WordPress e você visita o site que você está usando, sempre vai aparecer umas abinhas aqui em cima, né? Do lado aqui do símbolo do WordPress, com o nome do seu site e mais algumas outras. Algumas vão aparecer só a partir do momento em que você instalou o plugin, como é o caso do Microtemer, né? Então ele não é padrão. O que é padrão é que quando você tem um tema, ele já aparece a aba personalizar, tá? E aí quando você clica aqui em personalizar, que é uma aba que só aparece para você que é administrador da página, você tem essas várias opções aqui na esquerda, tá? E aqui à direita você tem a cara do seu site, como ele já está ficando, tá? Então aqui é o nosso site, né? Esse aqui é um modo, digamos assim, offline. Quando você faz alterações aqui, ele não altera automaticamente no seu site principal, ele altera a partir do momento em que a gente clica no botão publicar aqui, tá? Que no caso está escrito publicado porque a gente não alterou nada, tá? Se você quiser ter uma visão, por exemplo, de como que fica seu site num tablet ou celular, você clica aqui embaixo, olha só. Você clica aqui embaixo e você já vai ter a opção de como ficaria. Lá nas últimas aulas a gente vai fazer algumas alterações e aí você vai ver que seu site vai ficar responsivo. Responsivo é isso aqui, é o site ficar legal, né, ficar do jeito que você planejou em qualquer dispositivo. Isso é responsividade no caso de um site. Então o Astra ele tem bastante opções de alterações aqui do lado esquerdo, certo? Os outros temas também tem. Lógico que cada um tem os seus tipos de alterações, né? Algumas alterações são padrões, como por exemplo a cor da fonte do site. Isso aí é padrão, né? Agora tem algumas alterações que alguns temas têm e outros não. No Astra a gente tem bastante. A gente pode já começar aqui em global, certo? E aí você vai ver lá que em global a gente já mexe na tipografia, cores, container e botões. E justamente é global porque no seu site todo ele vai manter por padrão as configurações que você alterar aqui. Então por isso que tem que ter bastante atenção nesse momento aqui. E aí na tipografia a gente já vai começar. Bom, então aqui na tipografia a gente já vê que ele dá algumas opções, de fonte, né? E primeiro a gente vai discutir sobre essas informações aqui embaixo, bem rapidinho. Você pode perceber que aqui em cima a gente tem um título, digamos assim, do site, aqui a gente tem um título da matéria, aqui a gente tem como se fosse informações adicionais e aqui a gente tem o texto principal.
Bom, você pode perceber que cada um mais ou menos tem uma cor, né, específica. E além do mais, eles estão mantendo aqui um padrão de fonte, porque são as fontes que estão inseridas aqui. Só que os tamanhos são diferentes, porque o site entende que o título tem que ser um pouco maior, o subtítulo um pouco menor e o restante do texto diferente deles, né? Tem que ser talvez um pouco menor, quem sabe de outra cor. Mas em relação a tamanho de fonte, né, e configurações de fonte, a gente tem que entender esse conceito aqui do H1, H2, H3, H4, que é bem simples. É só para dizer que é bem simples. É só uma forma de organizar os seus títulos e subtítulos por tamanho, tá? Então a gente quer, por exemplo, que o nosso título principal aqui, né, esse título da matéria, ele normalmente ele tem que ser maior mesmo, né? Então ele provavelmente vai ser o H1 da página, tá? O H2 vai ser o subtítulo, o H3 o subtítulo do subtítulo, enfim, né? Então você vai configurar esses H1, H2, H3 da maneira que você quiser. Normalmente no nosso caso, até o H3 é o suficiente, né? E você pode ver aqui que ele mesmo já dá opções por padrão, inclusive essa fonte eu que coloquei, o padrão vem esta, né? Você pode ver que por padrão, no H1 ele coloca a fonte do tamanho 40, o H2 30, o H3 25, H4 20 e assim por diante, né? Isso aí tudo em referência ao que eu acabei de explicar, que é sobre os tamanhos em hierarquia, tá? Para que cada um tenha o seu tamanho específico. Então, em relação às fontes, eu para o nosso projeto escolhi a fonte Helvetica. Eu acho que ela é uma fonte bem legal, fica boa no celular, fica boa no computador, então eu vou escolher ela, tá? Então a família da fonte aqui, no início, eu vou escolher a fonte Helvetica. Por enquanto os tamanhos eu vou deixar dessa maneira, não vou mexer aqui também, só vou mexer nas fontes, tá? Helvetica e aqui Helvetica também, beleza? E aí nos tamanhos eu não vou mexer agora, nem nos H1, nem nos H2. Aqui é só para você entender a função desse Hzinho aqui que ele está disponibilizando para você, beleza? Então logo aqui abaixo, lá no final, você vai ver que ele tem a opção sublinhar links no conteúdo. É uma opção interessante que é nada mais que você passar o mouse em cima de algo que vai te levar a uma outra página ou a uma outra seção do seu site, e quando você passa o mouse em cima, você pode perceber que ele muda de cor. A pessoa percebe que é um link automaticamente, e isso é importante para a usabilidade aí das pessoas no nosso site. Então ela já está ativada por padrão, e a gente vem sempre, depois de fazer configurações que a gente quer manter, a gente vem e publica, né? A gente vem e publica, porque senão a gente vai perder, né? Pode ser que o computador desligue, pode ser que alguma coisa aconteça e você não tenha publicado, não tenha salvo aí as alterações que você fez. Também tem opções aqui em configurações de você salvar como rascunho, caso você tenha feito alguma alteração, mas já não quer postar no ar, porque a partir do momento em que a gente publica, ela está no ar para todo mundo. E tem a de agendar, né? Por exemplo, você coloca um botão novo em alguma página que você criou e você quer que esse botão só apareça a partir de meia-noite do dia seguinte. E aí você pode vir aqui e agendar, né? Você pode colocar o horário que você quer que aquela alteração seja publicada. No nosso caso, a gente vai deixar em publicar aqui e publicar já para a gente salvar essas alterações que a gente fez de fonte, né? E tamanhos. Então a gente volta aqui na tipografia. E aí a gente já vai poder mexer na parte das cores. Então vem aqui em cores. E aí ele já mostra pra gente as paletas, né? No caso, as 3 paletas são iguais, né? É o padrão que veio aqui do nosso site, do nosso tema. E aí você vai ver que tem algumas opções de cores, né? Você pode ver que esse botão, ele tá numa cor azul, e quando eu passo o mouse em cima, ele fica da cor preta, tá? Isso aqui é a mesma opção, é a mesma função que tem quando a gente passa o mouse em cima de alguma palavra que está linkada, né? Que algum link está referente a ela ali, e ela está referenciando para uma outra página ou para um outro setor do site. Então você pode ver aqui que tem essas cores, e se você quiser alterar a cor do tema, o tema em geral, basicamente você vai mudar aí os botões, ou se você colocar alguma divisória padrão aí do site, com certeza ele vai mudar junto para essa cor. Então você pode ver, ó, que ele muda só a cor do botão, né? Eu mudei para esse roxo aqui, não é um roxo muito legal, mas você já percebe aqui que ele muda só o botão. Se você quiser mudar a cor do link, vai mudar essa parte aqui, por exemplo. Poderia ser vermelho, né? Ele vai mudar aqui e vai mudar aqui também, ó. Perceba que todos eles são links que levam para algum lugar. Você clica do lado de fora aqui, e se por acaso você fez alguma alteração que você não gostou, você vem aqui na setinha e ele vai voltar, tá? Eu vou mudar de novo aqui, por exemplo, para outra cor.
né, para o verde, por exemplo, tá? Vou deixar em verde. Ele te dá essa setinha aqui para você voltar para a cor que estava padrão, tá? Voltou para o azul. Eu particularmente não quero esse azul, eu quero um cinza bem escuro, tá? Então eu vou colocar num cinza aqui bem escuro, não chega a ser preto. Não chega a ser preto, mas é um cinza bem escuro, né? Essa aqui vai ser a cor do tema em que eu vou deixar o nosso site. O link eu vou deixar esse azul mesmo, então eu quero alterar essa cor de quando eu passo o mouse em cima, tá? Eu quero que ela fique uma corzinha mais clarinha, eu não quero esse escuro, tá? Uma opção própria. Então eu vou clicar aqui, né? E vou alterar para uma cor mais clarinha, vamos ver se fica bom. É azul, a gente passa em cima, ele fica mais claro, beleza? É uma pequena alteração, só para dar uma diferenciada, beleza? Aqui a cor do título H1 até o H6 é aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Se refere aí aos títulos das páginas. Eu também não quero essa cor preta, né? Esse preto total. Eu quero um cinza. E é o mesmo cinza da cor do tema. Então é só você clicar aqui para você poder copiar, né, a mesma cor. E aí se tiver dessa maneira aqui, você clica em cima e aparece aqui que já está copiado o código da cor. Então quando você vem aqui, então é só você vir aqui e aí você vai vir em controles avançados, tá? E aí com aquele código que você copiou, você vem aqui, cola, apaga esse hashtag, porque o hashtag já é padrão, e aí você vê que ele já altera para o mesmo cinza que a gente tinha deixado lá, beleza? O mesmo cinza que está aqui no H1 é o mesmo cinza que está aqui no botão. Então a gente tira e aí ficou tudo certo, beleza? A cor do texto eu vou deixar essa por padrão, é um cinza um pouquinho mais claro, e aí a gente já acabou de configurar aqui as cores padrões. O fundo do site, por exemplo, a gente pode alterar a cor, né? Dependendo da situação fica legal, mas boa parte das vezes fica um pouco estranho que não seja o branco ou preto ou cinza, né? Vai depender aí do seu projeto. Você pode ver que quando muda tudo, ó, muda o site inteiro, né? Então tem que tomar cuidado aí com as cores que usa, né? Que pode ficar bem feio, por exemplo, com esse vermelho, tá? Então você vai ter que pensar aí na sua composição. Eu vou fazer as aulas aqui com fundo branco, correto? Você pode também usar uma cor gradiente, se ficar do seu gosto, certo? Coloquei aqui em radial, por exemplo, né? Você pode alterar essas cores aqui. Você pode colocar outras cores, né? E isso aí vai depender muito do seu projeto. Novamente, eu não indico porque realmente você tem que ter um projeto de design bem elaborado para poder casar, né? Casar um gradiente aqui de fundo. E aí você pode colocar até imagens. Muitos sites têm aquelas imagens que ficam de fundo e fica muito bom. O que tem que tomar cuidado é que quando a imagem tem muita informação, pode ser que atrapalhe o seu conteúdo. Então é outro detalhe aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou deixar em cor mesmo, né, uma cor sólida, e vou deixar no fundo branco. E aí a gente não consegue ver que no fundo dessas letras aqui, que na verdade isso aqui é um exemplo de uma postagem dentro aí do nosso site, do nosso blog, né? É como se fosse uma postagem de blog em exemplo. E aí no fundo dela a gente não consegue ver, né, que ela tem fundo, mas por padrão ela vem com fundo, tá? Ela vem com fundo branco, dessa maneira aqui, e aí você pode vir e escolher o fundo. Eu particularmente não quero fundo, né? Nem gradiente, nem imagem, nem nada atrás aí dos textos que nós vamos fazer dos posts. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar em transparência, certo? Aqui embaixo a gente coloca em transparência, e aí sempre que a gente postar não vai ter aquela caixa em volta. Após fazer aí todas as alterações, não se esqueça de vir e publicar, né? A gente vai voltar aqui agora. E aí a gente vai entrar na aba de container. Bom, então no container diz respeito a como o seu conteúdo vai estar distribuído dentro da página, né? Você pode perceber aqui em cima que a gente tem como se fosse o título aí do nosso site, né? Aqui embaixo a gente tem o rodapé. Aqui na verdade o nome é cabeçalho. Aqui é o conteúdo em posts e aqui é uma barra lateral. Esse aqui é o conteúdo principal do qual ele está se referindo, tá? Então quando a gente coloca aqui, por exemplo, largura total contida, a gente fala que o conteúdo está espalhado pela página inteira, né? A mesma coisa no layout dos posts, a mesma coisa do layout dos arquivos. Eu vou deixar aqui tudo em padrão, porque na verdade a gente vai fazer essas alterações especificamente nas páginas em que a gente for criando. No caso, na página home, né? Quando a gente estiver criando, a gente vai considerar lá quais configurações a gente quer naquela página específica. Então eu vou deixar tudo no padrão e aqui no 1200 pixels também, tá? Não alteramos nada, a gente não precisa publicar.
mas por segurança eu vou vir aqui publicar de novo. E aí a gente já entra na parte aqui dos botões. Aqui em botões a gente já tem uns padrões bem legais aqui de botões arredondados. Então se a gente escolher aqui, por exemplo, você já vê que altera aqui do lado, esse mais redondinho. E aí a gente pode alterar até o raio da borda, que ele vai ficando mais arredondado, né? Conforme você vai aumentando, ele arredonda mais ou menos em relação ao que você colocar aqui, beleza? Eu vou deixar no nosso um botãozinho levemente, esse modelo aqui, né? Que é levemente arredondado. E aí a gente pode alterar as cores individuais do botão. Aquela cor que a gente alterou antes, por exemplo, era uma cor padrão do site, onde o botão mudava junto com ele, né? Quando a gente quer ter um padrão, vamos supor aí que você faça várias páginas, as várias páginas vão entrar com a cor padrão que você definiu lá, mas de repente tem uma página específica que você quer que determinado botão altere, né, a cor nesta página. E aí você poderia vir aqui na cor do texto e alterar. Essa primeira aqui, se diz respeito, né? Quando fala normal, diz respeito a quando o botão está paradinho, né? A segunda cor, ela diz respeito a quando você passa o mouse em cima. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma cor branca no pesquisar e uma cor cinza escuro no botão. No fundo do botão, quando a gente passa o mouse em cima, o pesquisar fica da cor preta e o fundo fica da cor cinza clara. Beleza? Se a gente quisesse alterar, por exemplo, a fonte do texto para vermelho escuro e aqui para branco, tá? Vermelho não é nem escuro, né? É só vermelho. E a cor de fundo aqui a gente poderia deixar branco e quando passar o mouse em cima vermelho, né? A gente vai fazer um jogo de cores aqui para ficar ao contrário. Olha só como fica. O fundo é branco, então ele some. A hora que a gente passa em cima, olha só, a gente tem alteração, beleza? Eu vou deixar no padrão aqui. Então já escolhi meu formato. Essa parte aqui de largura da borda diz respeito a isso mesmo, literalmente a borda. Se você colocar por padrão aqui um valor, ele vai se repetir nos outros porque ele está chaveadinho, tá? E aí você não está enxergando diferença nenhuma lá, porque ele está pegando a cor padrão, aquela cor padrão do site em que a gente configurou. Se a gente quiser alterar a cor da borda, mesma coisa. A gente coloca uma cor para quando ela está visível e quando a gente passar o mouse em cima, a gente pode colocar uma outra cor, né? Eu não quero borda, mas eu estou colocando aqui para a gente ter de exemplo, né, como faz para um botão e alterando. Então eu vou voltar aqui, voltar tudo para o zero, não quero borda. Então o raio da borda aqui diz respeito à borda interna. Então, por exemplo, eu não quero que fique com esse fundão aí, esse fundão escuro, tá? Eu quero que fique vazado. Então eu posso escolher aqui, ó, o button, né, e ele diz respeito à borda que esse botão tem. Então se eu mexer aqui no raio da borda, ele vai alterando o quão redondo vai ficando, o quão arredondado vai ficando essas bordinhas, né? Eu vou selecionar de novo aqui para ele ficar o arredondadinho que eu quero. Aqui, beleza? Um pouco mais para baixo a gente consegue mudar a fonte do botão. Eu quero que continue com aquela fonte padrão, a helvética que a gente escolheu lá atrás, também não vou alterar. Então logo abaixo a gente tem espaçamento do botão, e aí se a gente colocar um valor a mais aqui, ele não vai ficar mais centralizado, né? Se a gente colocar 50, por exemplo, veja só que o pesquisar, né, ele fica lá embaixo, não é isso que a gente quer ele no meio, então a gente mantém o 10, e assim sucessivamente nos próximos números aqui que a gente pode alterar, beleza? A gente vai dar um publicar, e a gente vai começando a dar uma cara nova, né, para esse site, vai começando a mudar algumas coisas. Então nessa parte global a gente já fez todas as alterações. Agora a gente volta e entra na parte de construtor de cabeçalho, beleza? A gente vai entrar aqui e você vê que ele já aparece algumas partes aqui embaixo. Ele diz aqui pra gente que tem uma seção acima da principal aqui e que ele está colocando o título do site e logo, né? Como a gente não colocou logo nenhuma ainda, ele não vai aparecer lá em cima, ele só está colocando o título. Então se a gente quiser alterar, por exemplo, a logo e o título agora, a gente já pode, né? Então aqui, ó, a gente pode selecionar a logo e a gente pode tirar o nome do site. Eu, por exemplo, eu criei uma logo muito simples, né, que é só o nome escrito, e eu não quero que esse nome apareça. Eu não vou vir aqui e apagar o nome, porque eu quero que se mantenha esse nome. O que eu quero é só que ele não exiba. Então eu venho aqui no botão e tiro para ele não exibir mais, beleza? Se você quer que, por exemplo, apareça o slogan, o que é o slogan do seu site? O slogan é aquela descrição que a gente colocou lá atrás, né? No caso, eu coloquei aqui, olha só. Em configurações, eu coloquei aqui, ó, projeto para interiores. Se você quer que isso apareça lá em cima, você está livre e você pode ativar essa opção aqui que ele já vai aparecer, olha só, né? Mas eu não quero, então eu vou desativar.
E aí aqui em logo eu vou selecionar aquela logo lá que eu criei, né? Então eu vou achar ela aqui, certo? E aí como que você faz para adicionar um arquivo dentro do WordPress? Ele sempre é muito simples, né? Ele fala que selecionar logo, e aí você pode ou buscar dentro do seu computador, clicando aqui dentro, ou você já pode ir em biblioteca de mídia e achar alguma foto que você já tenha colocado anteriormente. Como eu não coloquei nada, eu ainda vou colocar, eu tenho que vir em enviar arquivos. E ao invés de eu clicar aqui, eu posso simplesmente pegar e arrastar aqui para dentro, soltar, que ele já vai carregar. E aí aqui a gente vai entrar num ponto bem importante, para que as pessoas achem seu site. Existe um sistema de buscas no Google, né, de procura, em que ele usa uma ferramenta chamada SEO, né? Basicamente, SEO seria, de uma forma simples, palavras-chave em que você colocando no seu site as pessoas achem mais facilmente ele. Então, como eu coloquei aqui Guilherme Arquitetura e tudo mais, no título eu vou tirar, ó, veja que meu título por padrão aqui no Windows eu tinha colocado logo de 300 pixels PNG, né? Imagina, eu não quero que a pessoa digite logo 300px PNG no Google para me achar. Eu quero que ela digite meu nome, né, ou digite arquitetura, enfim. No nosso exemplo é esse. Então eu vou digitar aqui. Então digitei aqui para mostrar para você que é o seguinte. No título eu coloquei Guilherme Arquitetura e no texto alternativo projeto para interiores. No que isso vai ajudar a gente? Todos os arquivos que a gente colocar dentro do nosso site, né, e inclusive todos os textos que a gente for colocando, tudo isso vai servir para o Google indicar para as pessoas o que elas querem achar. Então, se por algum motivo alguém digitar projeto de interiores, então se alguém digitar, por exemplo, projeto de interiores, ela pode achar meu site. Se alguém digitar Guilherme Arquitetura, ela pode achar meu site. Se ela digitar arquitetura, ela pode achar meu site. Então concorda que se eu não escrever nada eu ia perder essa função? Então por isso que é muito importante todos os arquivos e textos serem pensando nisso, pensando em que as pessoas possam me achar de uma maneira mais fácil no Google, beleza? E aí é só a gente vir selecionar, com ele já selecionado aqui. E aí ele já vai dizer aqui para mim, né, como eu quero para colocar lá em cima do meu site, ele vai dar aqui para opções para eu recortar essa imagem. Eu já fiz essa imagem pensando eu já fiz essa imagem aqui em PNG, pensando em colocar ali mesmo, certo? Então já é uma imagem pequena, leve, e aí eu vou recortar. Opa, clicar em recorte e pronto. Olha só, lá em cima ele já colocou para mim essa logo. Essa logo aí você pode fazer no Canva, por exemplo, .com. Você pode fazer no Photoshop, no Paint, onde você se sentir confortável, ou se não, só deixa o seu nome mesmo, que é uma maneira mais simples. Mas quanto mais sofisticado, quanto melhor você conseguir agregar no seu layout, melhor vai ficando o seu site, certo? Então eu já coloquei minha logo que eu tinha preparado aqui. E antes que eu esqueça, né? E aí a gente pode mexer na largura da logo, né? Se eu quero uma coisa menor, se eu quero um pouco maior, né? Eu posso mexer. Veja bem que ela não ultrapassa o limite que ela tem, ó. Eu posso até diminuir do padrão do tema, mas eu não posso deixar maior do que ele mesmo permite, né? Eu inclusive vou deixar até um pouco menor aqui, certo? E aí eu já venho aqui em publicar. Aqui em design vai servir para você, se você deixar sem logo, deixar com o título, tá? Então aqui você vai conseguir alterar a fonte especificamente do título da página, e aí vai conseguir também dar as margens respectivas que você quer. Então eu vou voltar para cá, aqui eu já fiz as nossas alterações, vou voltar para trás. Bom, então aí a gente chega na parte de menu, né? Aqui está falando o menu principal, e aí a gente já vai poder discutir um pouco sobre a diferença, né? Do que é um menu, o que é um post, né? O que é uma categoria, o que é uma página. E aí então, falando sobre o menu especificamente, a pessoa quando está navegando, de repente ela não acha a informação que ela quer, e aí no menu é uma parte onde a gente tem uma subdivisão muito boa de páginas, né? Então a gente tem a página home, a gente tem a página sobre, por exemplo, a gente pode ter uma página específica para algum serviço, né, que nós prestamos. Então é bom que tenha um menu para que separe para as pessoas e fique de uma maneira mais fácil. Então a gente tem que fazer um menu principal, pelo menos, certo? E aí, como a gente não tem menu ainda, ele já pede aqui para a gente configurar o meu menu a partir daqui. Ele já cai direto nessa página e existe vários tipos de menus, mas a gente vai no menu principal, né? A gente vai selecionar e não existe nada porque a gente não criou ainda. A gente poderia criar antes, por exemplo,
tudo isso, né? Post, página, menu, tudo aqui no nosso padrão do WordPress, né? Se a gente vir aqui na tela inicial, aqui do lado você vai ver que tem, por exemplo, a aparência, e aí aqui vai ter, né, menus. Aqui em cima você tem páginas para criar novas ou olhar as que você já fez, tem posts, né, para criar novo post, enfim. Então, bom, qual que é a diferença entre eles rapidamente? De uma maneira fácil, você sempre vai criar páginas para conteúdos que você quer exercer. De uma maneira geral, você vai criar basicamente aí no máximo ou 2 menus, né, mas normalmente um menu que você comporte aí as páginas principais que você quer que o usuário acesse. Por exemplo, a página Home é uma página de apresentação, né? É uma página inicial. A página sobre, ela já é mais específica. Ela já é mais específica. Ela vai falar um pouco sobre você, né? Sobre as suas informações pessoais, enfim, as informações que você quiser colocar. E aí, o menu, ele comporta então, por exemplo, essas duas páginas, certo? De repente a gente quer fazer uma terceira página aí, por exemplo, onde você que é dentista, por exemplo, tem a página Home de apresentação, vai ter a página sobre e vai ter uma página específica falando sobre ortodontia. Só que nessa página de ortodontia, você quer adicionar posts, né? Você quer adicionar posts falando sobre ortodontia. Você não vai criar uma página a cada assunto dentro da ortodontia, né? Você vai criar posts, porque se trata do mesmo assunto. Então nada mais é que uma subdivisão. A página a gente cria do zero. O post, ele basicamente é padrão. Então o post, o que ele faz? Ele pega o tema padrão do site e quando você posta, como um blog, quando você posta, nada mais é que um assunto novo que você está inserindo dentro do seu site, com fotos novas, texto novo, mas a aparência normalmente vai ser a mesma. E aí esses posts podem ser de temas variados, e aí você pode colocar dentro da área de post, e aí dentro da área de blog do seu site, vai ter esses posts postados. Diferente de uma página normalmente é para ter um conteúdo sólido, específico ali, em que você coloca as informações e o layout da maneira que você quer. Ele não precisa necessariamente puxar o padrão do seu tema, né? Ele puxa sim o padrão do seu tema, mas você vai fazer uma página específica daquilo que você quer tratar. E até mesmo dentro dessa página você pode incluir posts. Então, para dar um exemplo bem rapidinho aqui para você, pesquisei no Google Arduino, tá? Que é uma empresa aí de hardware, tá? Para fazer aí protótipos robóticos, enfim. E aí veja bem que Arduino Home, né? Já é a primeira opção que aparece aqui para mim no Google. Eu vou clicar e vou entrar. Então, quando você entra na página, essa aqui é a página Home, você percebe que aqui, por exemplo, tem uma área de blog, né? Onde eles falam sobre aí os desenvolvimentos, falam aí sobre as coisas diferentes que eles estão pesquisando, né? E aí se você voltar aqui, clicar aqui, ele vai voltar para a página Home. Então você percebe que aqui é uma área diferente, uma área que tem é uma área de blog, né? Uma área onde eles postam coisas todos os dias e ali vai alterando, mas dentro da Home. Agora tem páginas especiais, por exemplo, se você quiser entrar aqui na comunidade, no fórum, você vai ter uma página especial, uma página específica, né, feita especificamente para o fórum do Arduino, e aí aqui dentro tem outras funcionalidades. Veja que já não aparece mais, né, nenhum artigo nem nada, começa a aparecer aqui as pessoas conversando. O que é isso? É uma página específica para uma função, certo? Então a página se trata de algo específico, onde você vai montar o layout, vai colocar aquilo que você espera que seja feito dentro daquela página, e a área de blog é onde vai os posts, que é quando você coloca algum assunto, alguma foto, e você quer ali no dia a dia postar alguma coisa. No nosso caso, essa parte de posts, por exemplo, ela pode ser que seja interessante para você, mas não é o foco aqui. O foco é a gente criar páginas, como a página Home, a página sobre, ou talvez uma outra página que você precise em específico para que as pessoas encontrem o seu trabalho ou consigam entrar em contato. Então, voltando aqui à nossa prática, a gente vai criar um novo menu, né? Então vamos criar um menu e eu vou chamar esse menu de, adivinha, menu, né? Vou chamar ele de menu. Tá? E aí aqui ele está indicando, pedindo para mim se é o menu principal, e ele é, eu vou dar seguinte. No nosso caso, por exemplo, eu quero primeiro adicionar a página inicial, que eu vou chamar de página Home, né? Então, eu vou colocar aqui, eu não criei nenhuma página, eu ainda não criei nenhuma página específica, então eu vou criar a página Home aqui agora, tá? E vou adicionar Home, beleza? Essa página está adicionada agora ao meu menu. Eu também quero adicionar a página sobre, que vai falar um pouco mais específico aí
que vai dizer um pouco mais especificamente sobre você, sobre mim, né, os profissionais aí que estão tentando se divulgar na internet. Então a gente vai colocar a página sobre, aliás, criar a página, né, e a gente vai adicionar, beleza? Aí a gente vem aqui e publica. E agora você já pode perceber que aqui do lado já tem, ó, home e sobre, né? Que são as páginas onde a gente vai indicar a pessoa. A página padrão vai ser a home e a página secundária aqui é a sobre, e as duas estão contidas no meu menu. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, mas cadê essa página, né? A gente criou essa página e essa página existe. Essa parte aqui, por exemplo, não é a parte que nos interessa, como eu acabei de comentar aí no comentário. Como eu acabei de dizer no comentário passado, a gente não se interessa muito em relação à parte de blog. E por padrão, né, no tema no WordPress, ele já vem nessa parte aqui que é sobre um blog, né? Então, na verdade, tem um post aqui. Isso aqui é um post, né, feito aí no padrão do WordPress. E o nosso site, quando você digita aí o endereço dele em cima, olha só. Ele por padrão, né, aqui ó, por padrão no nosso link, ele já vem para essa área de posts de blog que a gente não quer. O que a gente quer? A gente quer que venha na página principal, que é a home, né? Então eu quero clicar aqui e eu não quero que venha aqui, eu quero que clique aqui. Então eu vou passar o mouse aqui por cima, eu vou clicar e eu quero que ele venha diretamente para a home, que vai ser a página onde a gente vai trabalhar aí a nossa página principal. E aí, tendo o nosso menu, a gente volta aqui, volta em construção do cabeçalho, e aí a gente vê que o menu principal está colocado aqui e que a gente tem a logo, né, título e logo do nosso site posicionado aqui. E se a gente quisesse adicionar mais alguma coisa aqui embaixo, a gente já poderia, né, colocar algum widget, algum botão, enfim, a gente estaria livre aí para fazer isso. Mas por enquanto nessa parte a gente vai deixar do jeito que tá, vai dar um publicar aqui de novo. Então voltamos aqui, o nosso site ainda está um pouco cru, mas a gente já mudou até bastante coisa, né? Alteramos cores, alteramos fontes, já colocamos a logo e já criamos nossas páginas principais. E aí aqui eu vou vir só, você volta tudo aí, você volta tudo aqui para o início da personalização, né? E aí você vem aqui em identidade do site, certo? Aqui ele vai pedir aqui título e configurações de logo, a gente já alterou, mas não é isso que eu quero alterar. Eu quero alterar essa parte aqui, ó, ícone do site, que é esse íconezinho pequeno que fica aqui em cima, olha só. Esse íconezinho pequeno que fica aqui em cima, eu quero alterar e eu vou escolher um que eu já tenho feito aqui. Então eu vou abrir e vou arrastar aqui para dentro, que é só o Gzinho, é só o Gzinho aqui do Guilherme Arquitetura. Vou selecionar ele. E aí aqui, para economizar tempo, eu não vou ficar digitando, mas o correto é você vir aqui em título e escrever de novo, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, em vez de projeto para interiores, você pode colocar design para interiores. Você pode ir alterando algumas palavras para que fique cada vez mais fácil do Google colocar em boas posições aí o seu site, tá? Então você pode colocar no texto alternativo uma coisa, coloca no título outra. Aproveita, né? Use e abuse aí dessa ferramenta para você poder aparecer bem aí posicionado no Google, beleza? Eu vou dar um selecionar, ele já vai pegar esse Gzinho. E aí eu olhei lá em cima e eu não gostei, né? Ficou escuro. Ele ficou dessa cor cinza aqui que eu tinha escolhido para o site. Então eu vou alterar para branco e já volto. Bom, já alterei aqui para ficar visível. E aí é só eu vir aqui em mudar imagem, enviar arquivos. E eu vou arrastar aqui o meu novo arquivo. E vou selecioná-lo. Ele já vai alterar. E ó, veja bem que ele já ficou mais nítido, mais visível o Gzinho pequenininho lá. Beleza? E obviamente a gente vem em publicar. E tudo certo. Beleza, então. Trocado agora o meu íconezinho lá em cima, a gente vai vir na parte aqui, vai pular o blog e a gente vai vir na parte lateral. Porque essa lateral aqui a gente não quer, né? Não é um blog, é uma página, um portfólio online. Então a gente não quer essa lateral, não é interessante. A gente quer tomar toda a área, já que a gente vai construir o nosso site. A gente quer tomar toda a área do site, tá? Então por padrão eu já vou remover esse pedaço aqui e venho aqui em layout padrão e coloco sem barra lateral. Você vê que ele já vai dar aquela limpada, né? E já vai puxar aqui o nosso rodapé para cima, beleza? E aí nas páginas todos estão por padrão. Por padrão eu vou colocar sem barra, sem barra, sem barra, beleza? E aí você já pode perceber que a gente já dá aquela limpada, né? Na nossa página, né? Se a gente vir aqui na home, por exemplo, a gente vai ter só o home, né, só a parte de cima e aqui o rodapé, né, o cabeçalho e o rodapé. Então você já vê que a gente já então você vê que a nossa tela em branco fica mais em branco, mas agora com tudo mais organizado, né? Eu venho aqui em publicar
E aí eu já tenho mais um avanço aí no nosso site. Então aqui no rodapé você vê que aparece várias pequenas seções onde você pode adicionar coisas novas que também fica a seu critério, né? Eu vou dar um exemplo. Se a gente clicar aqui em cima desse maisinho, a gente consegue adicionar, por exemplo, um widget que a gente tem aí do WordPress, ou a gente pode adicionar, quem sabe, um texto e quem sabe uma rede social, por exemplo, né? Então se a gente colocar aqui, ó, as redes sociais e você clicar aqui em social, você consegue alterar o que você quer que apareça, né? Por exemplo, só o Instagram, só o Facebook, né? Só o Twitter. A gente consegue adicionar também outras redes sociais aqui através do Add Social Icon, né? E aí aqui a gente consegue até posicionar, se a gente quer mais para lá, mais para cá. Antes a gente adicionou aqui nessa seção lateral, você pode arrastar e jogar para o meio, e aí ele vai ficar no meio, e aí você joga aqui no centro, também fica centralizado. É uma opção, você consegue ocultar, né, do desktop, ou em especial ocultar em outra fonte, né, que seja um celular, que seja o tablet, você pode ocultar. Daí você me pergunta, mas como é que a pessoa vai clicar aqui e vai acontecer alguma coisa? Você clica em cima da rede social, por exemplo, o Facebook, e aí você deixa o nome por padrão e coloca o URL, né, o seu perfil no caso. Coloca a URL do seu perfil, cola aqui, e aí você já vai, e aí a partir do momento que você publicar, quando a pessoa clicar aqui, ele vai apontar diretamente para o seu perfil. Por enquanto, eu não quero essa opção, então eu vou remover aqui, ó, o social no xizinho, e vou deixar só o copyright. Copyright é para dizer assim, da onde veio esse site, quem fez, né, quando foi feito, o ano, por exemplo. Então é uma área importante de você deixar no rodapé do seu site, e é a área que a gente vai alterar agora. Bom, então dentro aqui do copyright, né, a gente vai clicar e a gente vai conseguir alterar esse texto que tem abaixo lá do nosso site, no rodapé. Em vez de copyright aqui, eu vou colocar o nome do nosso canal, que é quem está fazendo, o responsável pelo site. E aí a gente não quer que apareça esse Powered by do tema, né? Então eu vou remover essa parte aqui, apagar, e aí vai ficar lá, ó, .com, negócio local, e aí vai ter o copyright 2022 Guilherme Arquitetura, que no caso vai ser o nome do seu site, beleza? A gente vem aqui em publicar e pronto, a gente já vai ter configurado o nosso rodapé. Agora, como uma última configuração da nossa aula, já está ficando longa, mas já está acabando também. A gente vai vir aqui em configurações de página inicial. Como eu comentei no início, eu não quero que essa página, quando a pessoa clique aqui no nome, a pessoa venha para a parte de blog, porque não é essa parte que a gente vai desenvolver. A gente vai desenvolver a página home, né? A gente quer que venha direto aqui para a página home. Então a gente vem aqui embaixo. Na penúltima opção, a gente vem em configurações de página inicial. E aí a gente pode colocar que é uma página estática. Colocando que é uma página estática, a gente seleciona a página. Então a gente vem aqui e coloca que é a página home e publica. Então a partir de agora, quando você entrar no seu site, colocando aí o nome do seu domínio, você vai acessar já diretamente a página home, e aí já vai ter o seu rodapé aqui também prontinho, beleza? Bom, então é isso, te espero na aula 6, onde a gente vai começar finalmente a fazer o layout dentro do nosso site, dentro da nossa página home. A gente já vai começar a colocar ali conteúdos nela, né? A gente já vai fazer uma parte com apresentação, com fotos e com títulos principais para a gente poder desenvolver aí ao longo da página. Então te espero na aula 6 e até lá!